trabalhar com esse primeiro ano, tá? Vocês são maravilhosos, tá? Bom dia, eu estou sempre com saudades de vocês, viu? Sempre com saudades de vocês, tá? Eu trouxe mais uma canção aqui, eu espero que vocês tenham estudado, tá? Canção poética, eu espero que vocês venham estudado, né? Venham estudando a matéria que nós estamos em poesia, né? Nós falamos dos tipos de poesias, falamos das formas fixas, do soneto, do haikai, né? Do acróstico, tá? Da balada. E nós estamos aqui, na verdade, com a finalidade de compartilharmos conteúdo, né? Compartilharmos saberes, tá? Ok? Tá todo mundo me ouvindo e ouvindo bem? Ok, então vamos lá. Mais uma vez eu vou dar dica para essa canção poética. Lembra que a aula passada? Era preciso que vocês tivessem estudado, pessoal, aquilo que as dicas, né, as regrinhas que eu dei. Quais são? Não se contam as sílabas poéticas que estejam após a última sílaba tônica do verso, ou seja, a escansão termina quando temos uma última sílaba tônica, sílaba forte, tá? Ditongos tem valor de uma só sílaba poética, então não posso contar, vou separar um ditongo do outro, não. Ele vai formar uma sílaba poética. Ditongo é o quê, pessoal? É o encontro de uma vogal e de uma semivogal, ok? Duas ou mais vogais átonas, né, ou tônicas, podem fundir-se em uma palavra e outra, formando uma só sílaba poética, pois se a lêssemos em voz alta, os sons delas sairiam grudadinho. Prof, como é que é isso? Vamos ver? Vamos? Tá? Vamos aqui. Como é que é isso? Olhem lá. Mais um exemplo de escansão, tá? Mais um exemplo de escansão, tá? Nós temos aqui novamente o poeta Vinícius de Moraes. Inclusive, eu comentei com vocês na última aula que no Brasil, Vinícius de Moraes é o pai dos sonetos, né? Sonetos, na verdade, é um tipo de poema, né? Constituído de 2 quartetos, de 2 tercetos, ou seja, 2 versos com 2 estrofes com 4 versos cada uma e 2 estrofes com 3 versos cada uma. Lembrando, pessoal, que o soneto é considerado forma fixa, então não há alteração na sua estrutura, ok, amores, tá? Vamos ver. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Vamos ver como é que ficou aí? De tudo ao meu amor. Então, de, né, é a primeira sílaba, né? Tá? Tudo. Nós temos aí tudo ao meu. Nós temos 2 sílabas, né? Juntando o de, nós temos quantas? Muito bem, soneto da fidelidade, né? Então, de, a primeira sílaba, tudo ao meu, né? É a terceira sílaba. Vejam, pessoal, como as vogais se juntaram ao, né, o, de tudo. De tudo, meu, né? Então, vejam bem, nós temos um monossílabo aí, ó, de tudo, de, primeira sílaba, tu, né? Segunda, tudo ao, terceira sílaba, meu, 4 sílabas, né? Amor, né? Daí eu vou ter 6 sílabas, serei, 7, 8. Olha as 2 vogais ficando juntas, né? 8 sílabas, tá? Atento, 9, 10. Sílaba tônica eu deixei em negrito, tá? Nós temos 10 sílabas tônicas aí, nós temos 10 sílabas, desculpa. O to não conta, por quê? Porque ela é uma sílaba, eu só conto até a última sílaba tônica. Então, nós temos um verso constituído de 10, tá? Quando, pessoal, nós temos um verso constituído, né, de 10 sílabas, como é que eu chamo mesmo? Versos com 10 sílabas, com a métrica, né? Com 10 sílabas. Como é o nome? Isso, decassílabo, né?
Então, nós temos aí. Vamos ver lá o próximo, tá? Lembrando, pessoal, que o soneto é uma forma fixa. Mas vamos ver o próximo. Antes, ó, antes, né? Antes, duas sílabas, né? E, terceira sílaba, com quatro sílabas, antes e com tal, né? Então, primeiro, antes formam duas sílabas, e, três sílabas, com, quatro sílabas, tal, cinco sílabas. Zelo, né? Então, nós temos aí sete sílabas. Olha o E, né? E o O ficando juntos, né? Sempre 8, 9, né? Temos quantas sílabas, gente? 10 sílabas, né? Vejam, lembra o que eu falei para vocês, né? Novamente, nós temos o quê? Versos decassílabos. Lembrando, pessoal, que o soneto é uma forma fixa, tá? Como forma fixa, amor, é claro que eles também então vão apresentar 2 quartetos e 2 tercetos e o mesmo número de sílabas poéticas, tá? Mesmo número de sílaba poética. Lembrando, pessoal, que onde tem sílaba tônica, tá? Eu fiz questão de negritar sílaba tônica e sílaba átona, né? Sílaba tônica mais forte, tá? Então, fiquem aí bem atentos. Trouxe mais um exemplo de escansão. Lembrando, professora, um soneto não poderia ter 10, depois 8, não, né? Se o soneto é forma fixa, ele precisa apresentar o quê? O mesmo, né? 2 quartetos e 2 tercetos, o mesmo número de sílabas poéticas, tá? Então, versos o quê? Decassílabos, tá? Posso dar continuidade? Vamos lá? Agora nós vamos mudar um pouquinho. Vamos ver. Olha o que nós estamos vendo na telinha. Olha o que nós estamos vendo na telinha. Trovadorismo, tá? Trovadorismo, pessoal, é uma escola lá da Idade Média, tá? Século XI. Nós vamos adentrarmos aí já nas escolas literárias. A primeira escola que se tem notícia, nós, enquanto colônia, né, foi em Portugal, foi o trovadorismo. O que vocês acham que é o trovadorismo? Alguém pode me responder? Quais as características do trovadorismo? Alguém pode me responder, gente? O que vocês acham? Características do trovadorismo. O que vocês acham, amores? Hã? Olhando por esse desenho. Já, Vitor, vou te responder já. Quando forem passando os slides, quero ver se você vai descobrir, tá? Poesia, lembrando que poesia é a arte maior, tá? Então, se poesia é a arte maior, ela integra o quê? Todas as escolas literárias. Agora, veja bem, será que o trovadorismo está na mesma categoria? Eu posso falar para vocês que no trovadorismo há também os textos escritos em versos, né? Então, nós temos pelo menos poemas. Lembrando, Vitor, que o trovadorismo é o quê, amor? Que a poesia é a arte maior, né? E que os poemas estão relacionados à estrutura do verso, tá? Oba, isso mesmo, Manu. Trovadorismo, Europa. Que mais, gente? Muito bem. Olha bem, trocadilhos, né? Mas olha lá, nós temos ali 2 trovadores, né? Com o quê? Com um instrumento musical. Então, o trovadorismo, ele também estará diretamente ligado a instrumentos musicais. Vamos lá, vamos continuar? Olhem lá, amores. Vamos lá, tá? Também trocadilhos, né? Primeiro detalhe, é muito importante que vocês saibam quando foi que o trovadorismo, quando foi que ele começa a acontecer, né? Quando que o trovadorismo, prof, surge, né? Como é que ele, na verdade, qual o período em que ele ocorreu, tá? E aí, já falei para vocês, pessoal, que
o trovadorismo, né? Nós vamos aí para a Idade Média, tá? Trovadorismo, Idade Média. Então, século o quê? Século XI, século XIV, tá? Foi um período em que Portugal ainda estava se formando enquanto que, pessoal? Enquanto reino independente, porque um dia Portugal também foi colônia, tá? Quando, pessoal, nós falamos da Idade Média, e principalmente, pessoal, vamos focar a Idade Média e vamos falar do trovadorismo, que foi a primeira escola literária portuguesa, tá? É muito importante, pessoal, que vocês não se esqueçam, vocês já ouviram falar do feudalismo, né? Que é um sistema, que era um sistema da época, tá? Nesse período, pessoal, o feudalismo já começa o quê? Entrar em declínio. Que nós tínhamos quem? Os senhores, né? Dos feudos, os donos dos feudos. Nós tínhamos o quem? Os vassalos, né? E nós tínhamos os servos. Nós tínhamos aquela relação de vassalagem. Até aí, tudo bem, pessoal? Então, trovadorismo, que período, professora? Idade Média, tá? Século XI até o século XIV, mais ou menos, tá? O que estava acontecendo na época de muito importante? Os feudos, né? O feudalismo começava a entrar em decadência. Professora, o que na verdade, nós podemos... o que nós podemos, na verdade, o que é preciso que se saiba em relação ao feudalismo, né? Era o sistema da época que havia uma relação de vassalagem, de proteção, também de obediência, de fidelidade, tá? Havia, então, os senhores, né, que eram os donos dos feudos, havia os vassalos e também havia quem, pessoal? Os servos, tá? Lembrando que durante, pessoal, durante a Idade Média, havia o quê? O teocentrismo, ou seja, Deus era o centro de tudo. E o poder, amores, estavam centrados onde? O poder estava centrado na igreja, mas não era qualquer igreja, não. Era na igreja católica. Claro aí? Sim ou não? Me respondam. Ok. Sim, trovadorismo é a primeira escola que se tem notícia em Portugal, tá? Trovadorismo é a primeira escola que se tem notícia em Portugal, tá? Então, lembrando, tá bom, gente? O trovadorismo é a primeira escola que se tem notícias em Portugal, tá? Ok, pessoal? Quando nós falamos do trovadorismo, que é a primeira escola que se tem notícias em Portugal, tá? É muito importante que vocês saibam que nesse período, como Portugal ainda estava em formação e ela tinha sido, né, colônia, tá? Em Portugal ainda, a língua mãe não era o português, né? Era o galego, tá? Que é uma língua, né, que vem de uma região, né, chamada Galiza. Então, nesse período, pessoal, se falava o quê, professora? Se falava o galego-português, tá? Então, nesse período, se falava o quê, professora? Se falava o galego-português, tá? Primeira manifestação poética, daí eu respondendo a pergunta do Vitor, né? Professora, isso aqui está relacionado à poesia. Gente, ao conteúdo, literalmente não, porque nós estamos entrando na nossa primeira escola literária. Até então nós tínhamos visto que, primeiro, a questão semântica. Por falar em semântica, alguém viu lá a aula da prof relacionada à semântica? Alguém viu a aula, gente, relacionada à semântica? Tá lá no canal do Coque, tá? Viu? Tá, ok. Se vocês gostaram, depois eu vou fazer igual aquelas blogueiras, né? Dê o seu like se você gostou. Se você não gostou, entra no meu PV e conta, tá? Ok? Não espalha, não, tá? Gente,
Primeiro nós vimos o conteúdo, né, relacionado à semântica, às figuras de linguagem, né? Depois nós vimos os elementos da narrativa, a narração em si. Não foi isso, pessoal? Daí nós vimos a questão do texto literário e não literário, né? E fomos para a questão da poesia. Agora nós estamos nos encaminhando para a nossa primeira escola literária, né? Em Portugal, não foi no Brasil. Por quê? Porque essa, pessoal, é uma escola da Idade Média. E no Brasil, nós não tivemos Idade Média. Isso, pessoal, é importante e é principalmente muito importante que vocês não se esqueçam, tá? Lembrando, eu quero que vocês anotem aí num cantinho, tá? A língua falada nesse período não era o português, era o galego-português, tá? Então, a língua oficial não era o português, era o galego-português, tá? Ok, pessoal? E também o latim, né? Por que o latim? Porque, na verdade, o poder, né, estava na mão, havia monarquia, é verdade, mas o poder mesmo estava centrado na igreja, e na igreja católica, tá? Pronto? Nome da língua mesmo, por favor, alguém aí coloca, por gentileza. Galego-português, muito bem, tá? Quando a gente fala, pessoal, do trovadorismo, lembrando, pessoal, que foi a primeira escola, né, portuguesa, né, que se tem notícia. Lembrando também, pessoal, que quando a gente fala da cantiga, quando a gente fala do trovadorismo, nós falamos da Idade Média, tá? É muito importante também, pessoal, que vocês não se esqueçam e que vocês se lembrem e levem para o resto da vidinha de vocês. A poesia do trovadorismo, ela é chamada de cantiga, tá? Por quê? Porque ela está diretamente associada à música, ao instrumento, tá? Então, no trovadorismo, pessoal, não existe poesia dissociada, ou seja, separada da música, tá? Estou sentindo falta ainda da Luana, estou sentindo falta do João Guilherme, estou sentindo falta da, deixa eu ver, Letícia. Eu vou olhando aqui, pessoal, e vou só observando. João Guilherme apareceu, tá? Deixa eu ver, o Vitor já apareceu, o Paulo Alexandre também. A Bruna está aí, já ia falar, Bruna, que eu senti sua falta. Oi, Letícia. Oi, Maria Fernanda. Tá, ok. Tá? Ontem foi Dia das Mães, né? Dia de dar um cheiro, né? Um abraço bem gostoso nas rainhas, né? Porque elas são incontestáveis, né? Elas são rainhas mesmo, né? Mesmo quando elas estão pé da vida, né? De jeito nenhum. Eu sinto, Igor, falta, porque às vezes, tipo assim, ó, você já aparece, já fala, oi, prof, presente, né? O João Guilherme demora um pouquinho, né? Para aparecer, para dar aquele, né? E daí tem uns que já falam diretamente, oi, prof, né? Aí, Luana, muito bem, né? Gente, se vocês soubessem, vamos parar com isso, né? Se vocês soubessem o quanto a prof sente falta de vocês, e eu não vejo a hora, minha aula com vocês é na segunda, nossa, acordei 5h30. Falei, opa, né? Obrigada. Meninos lindos. Daí vamos lá. Quando a gente fala, pessoal, oi, Cláudia, oi, Claudinha. Ó, a Claudinha aí também, gente. Ai, que delícia, tá? Quando a gente fala, gente, do trovadorismo, quando a gente fala em Idade Média, né? A gente pensa em quê? A gente pensa no galego-português. E eu trouxe daí a primeira cantiga, que foi o marco do trovadorismo no
em Portugal, que é a cantiga da Ribeirinha. Deixa eu só comentar com vocês. Quando a gente fala do trovadorismo, ela foi uma escola que se dividiu em cantigas, tá? E novelas de cavalaria. Cantigas, tá? E novela de cavalaria, tá? Então vamos ver, pessoal? Quando a gente fala em trovadorismo, tá? Trovadorismo foi uma escola que se dividiu em que, amores? Cantiga e no que mais, gente? Novelas de cavalarias. Alguém tem um exemplo aí de uma novela de cavalaria? Alguém se lembra? Pedro? Igor? Alguém se lembra, pessoal, de novela de cavalaria? De alguma novela de cavalaria? Urano? Não? Igor? Tayla? Rei do Gato, uma vergonha. Oh. Olha. Não, gente, ninguém se lembra? O rei Arthur e os cavaleiros da... Vamos ver se alguém se lembra agora. Olha a dica. Muito bem, da tábua redonda. Muito bem, Júlia. Tábua que significa o quê? Mesa redonda, né? Mesa o quê? Mesa de formato redondo. Já ouviram falar, né? Do rei Arthur, né? E os cavaleiros da tábua redonda? Sim ou não? Já ouviram falar, gente? Não? Do rei Arthur e os cavaleiros da tábua redonda? Ah, bom, tá. Teve gente que não, teve gente que sim, né? Então, vamos lá. Trovadorismo, então, a primeira escola, né, que se tem notícia aí em Portugal, se falava o quê, pessoal? Do rei Arthur, sim? Opa! Se falava, então, a língua oficial era qual, meninos? A língua oficial era o galego-português. Daí eu coloquei aqui, pessoal, a primeira cantiga. Essa cantiga da Ribeirinha também ficou conhecida como cantiga da Guarvaia. Já já vocês vão ver o nome dela, tá? Cantiga da Ribeirinha ou da Guarvaia. Essa cantiga foi feita para homenagear a amante do rei Sancho, tá? Então vejam bem, cantiga da Ribeirinha. Quem era essa Ribeirinha? Era Maria Ribeiro, né? Que era amante de um rei. Ok, pessoal? Quem foi que fez essa cantiga? O Paios de Tarveiros, tá? Observem aí, primeiro de um lado, né? Do lado esquerdo, pelo menos do meu lado esquerdo, nós vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter um fragmento dela, porque ela tem umas 6 estrofes. Nós vamos ter um fragmento da Cantiga da Ribeirinha, escrita em galego, português. E do lado, eu coloquei a tradução. Dê uma olhada. No mundo, homon, me sei parelha. Mento, me for como me vai. Estão vendo? Isso aí era o galego português, tá? Olha lá ela em português. No mundo, ninguém se assemelha a mim. Enquanto a vida continuar, como vai? Porque morro por vós. E ai, minha senhora... Minha senhora alva e de pele rosada, quereis que vos trate quando eu vos vi sem manto? Maldito seja o dia em que me levantei, e então não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, tudo me ocorreu muito mal. E a vós, filha de Dom Paio Muniz, aparece-vos bem que me presenteis com uma Guarvaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós recebera algo, mesmo que de íntimo valor, tá? Então, vejam bem, pessoal, quando a gente fala, então, tá, da cantiga da Ribeirinha,
tá? Lembrando, pessoal, que ela foi feita para quem? Ela foi feita para homenagear, né? Para fazer uma alusão a quem? A amante do rei, né? Sancho, tá? Como é que é isso, pessoal? Vamos lá, então? Vamos passando e depois vocês vão me perguntando, tá, amores? Tem uma olhadinha aí, cantigas, tá? Marco, então, do trovadorismo. Cantiga do quê? Da Ribeirinha, tá? Ou cantiga da Guarvaia. Quem foi que escreveu? Olha lá. Paio Soares de Tarverós, tá? Olha o ano, pessoal. 1189, né? Século quê, né? Lembra que eu falei para vocês? Século XI ao século quê, pessoal? 14, século XV, tá? Quando começa o quê? O quinhentismo, tá? Atenção aí, pessoal. Quando nós falamos do trovadorismo, eu disse a vocês que o trovadorismo sempre estará associado a quê? A música, tá? E quando nós falamos do trovadorismo, há os tipos de cantigas. Professora, as cantigas, eu posso dizer que elas são poesias? Sim, mas elas são poesias que sempre estarão associadas a quê, meninos? A música. Sempre associada a um instrumento musical chamado cítara, tá? Cítara, há outros também instrumentos, tá? Mas ele sempre estará, pessoal, associado a um instrumento musical, tá? Prof, quais são os tipos de cantigas, tá? Uma delas, as cantigas, na verdade, elas se dividem em cantigas líricas e cantigas satíricas. Tá, já vou explicar isso, tá, Pedro? Obrigado, Pedro, tá? É assim que eu gosto, tá? Ah, é assim que eu gosto, viu? Oi, Guilherme. Vocês aí bem grudadinhos, tá? Cítara, cítara, tá? Depois eu vou colocar o nome dos instrumentos, tá bom? Dê uma olhada, pessoal. Então, as cantigas se dividiam em líricas e satíricas, tá? As cantigas líricas se dividiam em cantigas de amor e cantigas de amigo, tá? Então, as cantigas líricas se dividiam em cantigas de amor e cantigas, né, de amigo, tá? Professora, como assim? Na cantiga de amor, as cantigas de amor, elas sempre se passavam, as histórias sempre se passavam nos palácios, tá? E a mulher amada era chamada de Minha Senhor. Nunca era dado um nome para a mulher amada. Por quê? Porque nas cantigas de amor, o amor era um amor platônico, era um amor idealizado. Por quê, professora, que nas cantigas de amor, o amor era idealizado, era um amor platônico? Porque as mulheres eram casadas, gente, entendeu? Então, para preservá-las, tá? Então, eles não colocavam o nome das amadas, eles chamavam de Minha Senhor, que é minha senhora, tá? Então, cantigas de amor, as histórias se passavam onde mesmo, amores? As histórias? Sim, acordou, né? Nos palácios, tá? E, pessoal, eram cantigas em que os trovadores, os poetas, né? Os poetas que faziam as cantigas, eles eram chamados de trovadores, tá? E eles não faziam as cantigas por dinheiro. Eles faziam porque eles amavam, né? E eles também faziam pelo quê? Porque eles tinham o dom, tá? Então, a cantiga de amor, pessoal, ó, nelas, a mulher, ela era o quê, pessoal? Ela era homenageada, tá? Ela era colocada no pedestal, tá? E havia um platonismo, porque o amor não poderia ser realizado, né? Por quê? Porque as mulheres eram casadas, tá? Nessa, pessoal, havia na cantiga de amor, isso
muito importante, havia sempre uma relação de vassalagem, em que o homem era capaz de matar e morrer pela amada, tá? Então, ele sempre se colocava à disposição da mulher amada, na cantiga de amor, tá? Então, cantiga de amor, professora, cantigas que se passavam, é um tipo de cantiga lírica, tá? Elas se passavam onde, professora? Nos palácios, tá? Na cantiga de amor, a mulher era sempre colocada no pedestal e o homem estava sempre pronto para servi-la. Ele sempre se colocava aos pés da mulher amada, como deve ser, né, meninos? Tá? Ok? Os homens sempre servindo a gente, tá? Nossa, que falta de romantismo, Guilherme. Tô de olho em você. Nas cantigas, então, cantigas de amor, tá? Mas também, na cantiga lírico, havia a cantiga de amigo. E foi dessa que o Pedro falou, tá? Nas cantigas de amigo, quem produzia as cantigas eram homens também. Eram trovadores, tá? Mas, e quem cantavam também as cantigas eram homens. Só que eles cantavam fazendo de conta que eram mulheres, tá? Mas eles faziam de conta que eram mulheres, não é porque eles eram homossexuais, não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Não tem a ver também com o gênero. Eles faziam de conta que eram mulheres para que as mulheres também pudessem ter a chance de homenagear os seus amados, tá? As cantigas de amigo, pessoal, se passavam onde? No campo, tá? No campo, tá? Nesse período, pessoal, havia o quê? As cruzadas, tá? O que eram cruzadas, né? Cruzadas, na verdade, eram aquelas guerras santas. Gente, vamos aqui, ó, vamos prestar atenção aqui, tá, amores? As cruzadas eram guerras santas, né? Os homens, os cavaleiros naquela época, eles tinham autorização para guerrearem. Por quê? Porque eles saíram em busca de conquistarem, né, mais terras para a igreja, tá? Então, por isso que eles tinham autorização para as guerras, né? E o que acontecia, pessoal? As amadas ficavam no campo esperando os seus amados voltarem, tá? Então, vejam bem, na cantiga de amor, os amados é que ficavam chorando pela mulher amada, né? Eles ficavam zelando pela mulher amada. Por quê? Porque ela era casada, então ela era colocada no pedestal. Eles sempre eram inferiores a elas, tá? Na cantiga de amigo, eram cantigas que se passavam no campo, nas cantigas de amigo. E, gente, muito embora o poeta, que é o trovador, fosse homem, o eu lírico é o meu sentimento. Os sentimentos do trovador eram femininos. Por quê? Para dar voz à mulher, para que a mulher pudesse ter a chance de homenagear o seu amado, tá? É muito importante também, pessoal, que, né, que vocês não se esqueçam, né, que elas ficavam chorando, né, esperando o homem amado voltar com o coração na mão. Por quê? Porque eles tinham ido para as cruzadas, tá? Ok? Então, na de amor, o eu lírico é um homem, na de amigo, o eu lírico é uma mulher, tá? Lembrando, pessoal, que a palavra amigo não significa, sabe, amigo, né, eu sou sua amiga. Não, significava namorado. Tá? Eu mesmo, né? Que amor, tá? O amor, tá? Então, lembrando, pessoal, que o confidente da mulher amada na cantiga de amigo era a natureza. Era uma árvore, né? Eram as estrelas, tá? Então, as flores, ok? Então, vamos lá. Tipos de cantigas. Cantigas líricas. Cantigas líricas se divide em quê, meninos? Alguém responde, por favor? Cantigas líricas se divide em quê? Estou esperando. Amores, vocês estão me ouvindo? Amigo e amor. Ok. Em qual delas a cantiga, em qual das cantigas o eu lírico é feminino?
Muito bem, ok. Outra questão também. Daí nós temos, essas são as líricas, né? Que trabalham com o quê? Com sentimentos. Lembrando que as cantigas sempre estavam associadas a um instrumento, tá? Ok? Por isso, cantigas. Não havia poesia separada da música, tá? Daí nós vamos ter o quê? As cantigas satíricas, que eram quais? A de escárnio e a de maldizer. Professora, havia diferença entre as cantigas de escárnio e as de maldizer? Sim. As cantigas de escárnio, pessoal, ele fazia crítica direta, indireta, desculpa, tá? Não havia palavras chulas, tá? Não havia palavra de baixo calão, tá? Então, no máximo que ele chamava a pessoa era de feia, tá? Nas cantigas de escárnio, tá? Então, nessa cantiga, o nome da pessoa era satirizado, ok? Era debochado. Geralmente, pessoal, nas cantigas de escárnio, nas cantigas de maldizer, eles criticavam o governo, criticavam membros da igreja, tá? Criticavam também mulheres que eles consideravam de comportamento pouco ortodoxos, tá? Vamos lá. Nas cantigas de maldizer, as críticas eram diretas, tá? Eles usavam palavras chulas, né? Falavam o nome da pessoa que eles queriam criticar, tá? Mas, né, isso aí dependia de quem as fazia, porque às vezes eles não colocavam o nome da pessoa, mas ainda assim usavam palavras mais pesadas, tá? Então vamos lá, reforçar. Estamos aí no século XI, século XII, né? Na Idade Média, tá? Quando, amores, nós falamos do século XII, do século, né, XIV, nós falamos de um sistema da época, que era o feudalismo, tá? Nesse período, o comércio não era muito forte. Então, havia quem? Os donos dos feudos, né? Que eram os senhores feudais. Havia também nobres, né? Com menos dinheiro, que eram os vassalos, né? Que também ganhavam dinheiro, um pouco de terra, né? Dos senhores feudais. E havia uns servos que ganhavam terras para plantarem, para sua plantação, mas eles deviam o quê? Daí os senhores feudais, né? Eles deviam obediência, né? Deviam fidelidade. Lembrando, pessoal, que a proteção na Idade Média era muito importante, porque por causa dos bárbaros, tá? Lembrando, pessoal, que nesse período, então, nós vamos conhecer a primeira escola portuguesa de que se tem notícia, que é o trovadorismo, que a poesia estava associada diretamente à música, tá? Lembrando que a primeira cantiga, né, foi produzida por Paio Soares de Taveiroz, tá? Que escreveu uma cantiga chamada Cantiga da Guarvaia ou Cantiga da Ribeirinha, para homenagear a amante de um rei, tá? Lembrando também, pessoal, que quando nós falamos em trovadorismo, tá? Que ficou, né? Quais era o contexto histórico do trovadorismo? O que acontecia aí de importante em termos de história? Primeiro, nós vamos ter o teocentrismo, onde Deus era o centro de tudo, tá? Nós temos aí também o feudalismo, tá? E nós temos uma igreja, pessoal, como com mãos de ferro, né? A igreja sendo que tendo poder em suas mãos, tá? Quando, amores, nós falamos do trovadorismo, tá? É muito importante que vocês não se esqueçam que ela, né, foi dividida em cantigas, tá? Tipos de textos que ocorreram no trovadorismo. As cantigas, que são poesias musicalizadas, tá? E em novelas de cavalarias, tá? Ó, novelas de cavalaria, que eram textos escritos em prosa, ou seja, não eram textos escritos em versos, tá? E nós temos as cantigas, que eram textos escritos em versos, mas sempre acompanhados de músicas, tá? Amores, quando a gente fala de tipos de cantigas, então as cantigas líricas, nessas cantigas líricas nós temos o quê? As cantigas de amigo
e as cantigas de amor. Lembrando que as cantigas de amor se passavam nos palácios, que as mulheres eram endeusadas, que elas eram colocadas no pedestal, tá? Mas que elas não tinham o seu nome identificado, por quê? Porque havia um platonismo, um amor platônico. Eu a amo, mas ela nem sabe que eu existo. Por quê? Porque ela era casada, tá? Então ela era venerada, mas a uma distância, tá? Lembrando que nas cantigas de amor, o eu lírico, o sentimento, era um sentimento masculino. O trovador era masculino e o eu lírico também era masculino. Ao contrário das cantigas de amigo, que o eu lírico, o trovador era masculino, quem fazia as cantigas eram homens, mas na hora de externar, esses homens faziam de conta que eram mulheres, para dar a chance das mulheres também se expressarem. Então, vejam bem, eles não se vestiam de mulheres, não, tá? Eles também não eram homossexuais, eles eram homens, tá? Mas homens generosos, que davam a chance das mulheres se expressarem, adotando um sentimento feminino, tá? Lembrando que as cantigas de amigos se passam onde? Elas se passam no campo, tá? E que nessas cantigas de amigo, as mulheres que ficavam daí à espera dos seus amados. Por quê? Porque eles tinham ido para as cruzadas, tá? As cruzadas eram o quê? Textos escritos em... cruzadas eram as guerras santas, né? Durante a Idade Média, nós tivemos muito disso. Os cavaleiros saindo para conquistar mais terras para a igreja. Sim, as cantigas eram escritas em versos. Quem era escrito em prosa, né? Os textos escritos em prosas eram chamados de quê? Novelas de cavalaria. Novelas de cavalaria, tá? Lembrando, pessoal, que nas cantigas de amigo, né? As mulheres, elas sempre se lamentavam a saudade do amado, não para uma amiga, e sim para quem? Para os elementos da natureza, como que? Como estrelas, como flores, como árvores, ok? Continuando, hein, amores? Continuando, vamos lá. Daí nós temos as cantigas do quê? De maldizer e a cantiga de escárnio. Nas cantigas de escárnio, tanto a de escárnio como a de maldizer, ambas eram cantigas satíricas. Só que nas cantigas de escárnio, as críticas eram indiretas. Já na cantiga de maldizer, as críticas eram diretas, tá? Se usava, inclusive, palavras de baixo calão, tá? Ok? Vamos lá, continuando. Olha aí. Vamos falar um pouco disso? Na poesia nós temos os poetas, né? No trovadorismo, que nós temos cantiga, né? Que as poesias estão diretamente, elas estão associadas à música, a um instrumento musical. Nós temos poetas recebendo nomes diferentes, dependendo da sua função. Por exemplo, os trovadores, né? Os trovadores, pessoal, eles sempre trabalhavam, né? Os trovadores, eles eram nobres, tá? Eram eles quem faziam o quê? Eram eles quem faziam as poesias, as cantigas. Eles eram os compositores. Nem sempre eles a cantavam, mas eram eles quem as faziam. Os instrumentos, né? O alaúde, a cítara, o sistre, tá? Ok? Bom, então, trovador era um tipo de poeta, tá? Ele tinha origem nobre, lembrando, pessoal, ele não cobrava para fazer o quê? As cantigas, tá? Jogral, tá? Jogral, pessoal, eles também faziam cantigas. Eles as cantavam, só que eles cobravam, tá? Então, ele era o artista profissional, ele vivia disso. Ok, pessoal? Ele vivia disso, tá? Ele não pertencia à nobreza, tá bom? E o jogral, pessoal, adorava alfinetar o povo, adorava fazer
críticas, tá? Ok? Segrel. O Segrel, tá? Segrel, pessoal, era um artista profissional também. Só que diferente do Jogral, ele era como que eu posso falar para vocês? Ele era um andarilho. Ele ficava de terra em terra, tá? Ele ficava andando, tá? Ok? Lembrando, pessoal, ele é um artista profissional, tá? Menestrel. O que é o menestrel, tá? O menestrel, pessoal, ele não falava de amores, tá? Ele falava de quê? Ele falava de histórias de lugares distantes e sobre eventos históricos reais, tá? Então, ele fazia textos narrativos, ok? Em que, pessoal, ele fazia o quê? Ele falava, na verdade, de lugares distantes. Ele falava de quê? De fatos heróicos, tá? Ele falava, pessoal, principalmente sobre, ele escrevia, né, agiografias, que eram o quê? Textos relacionados à igreja, tá? Jograleza, mulher que executa as atividades de jogral. Então, havia também, pessoal, as artistas profissionais, mulheres. Em menor número, é verdade, mas também havia. E a soldadeira, ela não apenas compunha, ela fazia poesias, ela cantava, mas ela também dançava, tá? Então, ó, fiquem atentos, tá? Quando a gente fala, pessoal, de trovadorismo, nós falamos em trovador, que é aquele que faz os poemas, ele não cobrava, tá? Fazia as cantigas, ele não cobrava, tá? Porque ele era um nobre, tá? Mas nem sempre ele cantava, nem sempre ele as cantava, tá? Lembrando, pessoal, que ele estava sempre acompanhado de quê, pessoal? De instrumentos musicais, tá? O jogral. O jogral, na verdade, qual que é a diferença do jogral para o trovador? Primeiro, ele não era de origem nobre, tá? Segundo, ele era um artista profissional. E ele trabalhava onde? Em praças públicas, tá? Ele divertia o público, fazia umas críticas também, tá? Segrel. Segrel, pessoal, ele também era um artista profissional, tá? Ele recitava ou cantava as suas composições, mas sempre o quê? Cobrando um dinheiro. O Segrel, assim como o Jogral, eles viviam de suas cantigas, tá? Menestrel. Menestrel, pessoal, era aquele poeta que vivia o quê? Que contava histórias, tá? Mas que contava histórias de quê, pessoal? Olha bem, gente, ó. O Segrel, ele era um trovador que viajava de terras em terras, tá? Então, ele cantava. Ele poderia fazer poesia que falava de amor, tá? Mas ele podia fazer poesia, cantigas de amor, cantigas líricas, tá? Olha bem, isso, o Segrel, tá? O jogral, pessoal, ele ficava num local fixo. Ele atuava onde? Nas praças públicas, tá? O Segrel é como se fosse o quê? Um andarilho, tá, Vitor? O Segrel, pessoal, era o andarilho. Ele ficava viajando, tá? O jogral, ele não viajava. Ele atuava onde? Nas praças públicas. Fui clara, Vitor? Lembrando, a jograleza, né? Ela fazia exatamente o que o jogral faz. Só que eram mulheres, tá? Já as soldadeiras, além de cantarem, né? Além de cantarem, além de tocarem, elas também dançavam, tá? Então, gente, vamos lá, vamos revisar, tá? Falamos em Idade Média, falamos em torno de 1190, 1200, né? 1190. Quando a gente fala em Idade Média, nós falamos em quem? Nós falamos no feudalismo, nós falamos no teocentrismo e nós falamos que a igreja estava no poder, tá? Quando nós falamos na Idade Média, nós falamos da primeira escola que se tem notícia, né, em Portugal, que é o trovadorismo, tá? Em que a poesia estava diretamente associada à
música, tá? Quando, meninos, nós falamos no trovadorismo, nós falamos em quê? Em cantigas líricas e em cantigas satíricas. As cantigas líricas foram divididas em cantigas de amigo e cantigas de amor. As cantigas de amor, a mulher era colocada no pedestal, não se falava o nome dela, e ela era sempre vista como Minha Senhor, né? Tá? As cantigas de amor se passavam nos palácios, lembrando, né? As cantigas de amigo, elas já se passavam no campo, tá? O eu lírico, apesar dela ter sido produzida, né, e dela ser cantada por um trovador, por um homem, né? Esse homem se passava por uma mulher, ele não se fantasiava, mas os seus sentimentos eram de uma mulher, para que ele pudesse dar a oportunidade das mulheres também externarem o seu amor, tá? A sua devoção, tá? Nas cantigas de amigo, eram as mulheres que ficavam esperando pelos seus amados, já que eles tinham ido para as cruzadas, tá? Quando nós falamos nas cantigas, tá? É muito, gente, mas é muito importante que vocês se lembrem das cantigas de escárnio e das cantigas de maldizer, tá? Ambas cantigas, tá? Eram satíricas. Na de escárnio se fazia o quê? Críticas indiretas, né? Não se usava palavras de baixo calão. Já nas críticas, já nas cantigas de maldizer, era um texto muito ácido, muito crítico, né? Em que se dizia, inclusive, o nome ou da mulher ou de quem eles estavam criticando. Na verdade, pessoal, geralmente as críticas eram dirigidas para os governantes ou para algum membro da igreja, tá? Quando nós falamos do trovadorismo, ok? Quem fazia as cantigas, né? Quando eram nobres, eram chamados de trovadores. Esses não cobravam. Geralmente eles faziam, mas nem sempre eles cantavam, tá? Nós temos também os jograis, que eram artistas profissionais, que se apresentavam onde? Em praças públicas, tá? Daí nós temos quem? Nós temos o Segrel, né? Que era um poeta que ficava viajando, que ia de lugar em lugar fazendo homenagens, tá? Ok? Mas também era um artista profissional. Daí nós temos o menestrel, tá? O menestrel, pessoal, ele fazia referência a quem? A lugares distantes, tá? Sobre eventos históricos, tá? Daí nós temos ainda a jograleza. Nós temos ainda, pessoal, a jograleza, que é aquela mulher que executava a mesma função dos jograis. E temos a soldadeira, que além de cantarem, né, e de tocarem, elas também dançavam, tá? Lembrando, pessoal, que o menestrel, tá? Ele era um poeta, né? Era um cantador que fazia referência, que falava sobre o quê? Sobre eventos históricos, o que acontecia na região, né? Alguma tomada de terra, tá? Algum feito da igreja, algum feito dos governantes, tá? Ok? Menestrel, tá? Ok? Meninos, eu vou me despedindo de vocês com muita, mas muitas saudades. Na sexta-feira, nós vamos trabalhar um pouco, ok, pessoal? Na sexta-feira, iremos trabalharmos um pouco, tá? Vou ficar morrendo, mas morrendo de saudades de vocês, tá? Fiquem bem, usem máscaras, tá? Fiquem em casa, tá? Eu mando sim os slides, tá bom? Fiquem em casa e fiquem muito bem, tá? Espero que vocês tenham dado, né, um abraço enorme ontem nas mães, tá? Que Deus as continue, né, as abençoando, tá? E que essa pandemia passe logo, porque a saudade é grande de vê-los aqui na escola, tá? A escola sem vocês, ela fica muito triste, tá bom? Tá?
Amores, beijo, 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 tá? Tchau, tá? Eu vou mandar e vocês podem sempre entrar, beijos, ó. Vocês podem sempre entrar no PV e podem me perguntando, tá bom? Beijos, 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 beijos.